Olá, alunos do primeiro ano. Vamos iniciar os nossos estudos de matemática com o assunto de conjuntos numéricos. Vocês vão ver como que a matemática ajudou no progresso da civilização humana. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar conjuntos numéricos nessa primeira semana, que vai do dia 8 ao dia 12. Conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Vejam quais são eles. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais foi o primeiro que se teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Representado por N, o conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos. Então, aqui é o símbolo N igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai para o infinito à direita. Ele não tem número negativo. O menor número é o 0. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é formado pela união dos conjuntos dos números naturais com os números negativos. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, possui os seguintes elementos. O conjunto Z, então, representa o conjunto dos números inteiros. Ele é infinito à esquerda com os números negativos e ele, do zero em diante, é infinito à direita para os positivos. Cada vez que o número negativo se afastar mais do zero, menor ele é. Então, por exemplo, menos 10 é menor que menos 3. Menos 10 é menor que menos 1, porque ele está mais longe do zero, diferentemente do à direita. 10 positivo é maior que 3, 10 positivo é maior que 1 e assim por diante. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais possui os seguintes elementos. O conjunto dos números racionais é igual a x, que representa qualquer número que pertença ao número racional ou fracionário, tal que x é igual a dividido por b, ou a sobre b, sendo a pertencente aos números inteiros e b pertencente aos naturais. Então, o número numerador, que é o número de cima, ele é um número inteiro, ele pode ser negativo. O de baixo ele é um número natural, ele não pode ser negativo. A definição acima é lida da seguinte maneira. Qualquer número ou x pertence aos racionais. É igual a dividido por b, com a pertencente aos números inteiros e b pertencente aos naturais. Em outras palavras, se é fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas. Os decimais finitos é aqueles que possuem um número finito de casas decimais. Observe. 1,1, 2,32, 4,45. A gente lê 1 inteiro e 1 décimo, 1 inteiro e 32 centésimos, 4 inteiro e 45 centésimos. Dízimas periódicas são decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de suas casas decimais. Observe. 2,3333. Então, 2 é inteiro e 3 é o período. 4,45, 45, 45, 45. 4 é inteiro e 45 é o período. 6,7589, 7589. Então, observem que o período é 7589, porque ele se repete. 6 inteiro e 7589 é o período. Essas são dízimas periódicas simples. Os 3 exemplos. Existe também a dízima periódica composta. Conjunto dos números irracionais. A definição de números irracionais depende da definição de números racionais. Portanto, pertence ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos números racionais. Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional. Não existe possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Dessa maneira, o conjunto dos números irracionais é complementar ao conjunto dos números racionais, dentro do universo dos números reais. Outra maneira de definir o conjunto dos números racionais é a seguinte. Os números racionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São eles decimais infinitos e raízes não exatas. Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Por exemplo, 0,123456791
1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Não existe período. O número π também é um número irracional. Alguns pensam que π é só 3,14. Não, na verdade, ele é um número que tem infinitas casas e não há período. Raiz de 2 também é um número irracional, que vai dar 1,24 e segue adiante. Não tem período. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é formado por todos os números citados anteriormente. Sua definição é dada pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, representado por R. Esse conjunto pode ser escrito matematicamente da seguinte maneira. R é igual a Q união com I, ou seja, números reais é igual aos números racionais unidos com os irracionais. Ou seja, o conjunto dos racionais mais os irracionais formam o conjunto dos números reais, que é a junção de todos. Porque os números inteiros, os números naturais, eles são também racionais. E é o conjunto dos números racionais. Dessa maneira, todos os números citados anteriormente são também números reais. Pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui, porque vocês vão assistir a um documentário que fala sobre a história do número 1. Finalizando, vocês vão preparar para nós um texto que tem o seguinte tema: qual a importância do número para a evolução da sociedade humana? Vocês vão escrever um texto se baseando no filme, tá? Não é para falar sobre o filme, mas você vai me responder qual a importância do número ter sido descoberto para que, não é do número 1, do número. Quando eu falo do número, eu falo no sentido amplo. Para que a sociedade humana evoluísse. Você escreve alguns parágrafozinhos e manda para mim no WhatsApp. Tudo isso vale nota, tá bom? Então, assistam ao documentário e logo depois vocês farão, então, esse texto e já mandem para mim. Aí nós vamos depois continuar com o texto e eu vou explicar os exercícios. Não precisam se preocupar com aqueles exercícios que ficaram como tarefa para vocês. O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em formato de cunha. Para outras, como um cone. Mas, independentemente da forma que assumiu, ele sempre foi o número 1. Sua história é a nossa história. É uma história de lutas, de sabedoria, uma história sobre as origens dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a criar as primeiras cidades, como ajudou a construir impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Também conheceremos sua participação no modo de funcionamento do dinheiro. Por fim, veremos como o 1 se associou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. Um mundo digital que funciona com uns e zeros. Estas palavras que eu estou dizendo agora foram escritas em um computador através de um código de uns e zeros. Até mesmo minha imagem nessa TV digital foi enviada como uma série de uns e zeros. Então, como esses dois dígitos acabaram dominando o nosso mundo? Não foi sempre assim. Na verdade, durante a maior parte da história humana, o zero simplesmente não existia. É o 1 que realmente conta. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Bom, sua história começa no início dos tempos, há 3.042.659.000 anos. Desde o dia em que o primeiro 1 se libertou da sopa primordial e alcançou terra firme e seca.
não foi nada, é só uma brincadeira. Na verdade, as origens do 1 estão envoltas em mistério. Trata-se de um mistério que somente nossos mais remotos ancestrais poderiam esclarecer. A certa altura, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a utilizar o 1 para fazer uma contagem. Mas quando? Desde que o homem aprendeu a fazer marcas em ossos, ele vem fazendo marcas em ossos. Mas e o cara que fez marcas como estas há 150 mil anos? É possível que estivesse contando? Esses riscos representariam uma série de uns? Especialistas dizem, com base nas evidências científicas e arqueológicas, que não tem ideia. O que eles já sabem ao certo é que o 1 é muito mais novo do que nós. Apenas com relação a cerca de 20 mil anos, temos provas sólidas de que o 1 já existia. E alguém o usava para contar. O nascimento do número 1. É claro que ele não era assim quando surgiu. Na época, o 1 era apenas um risco em um osso. Neste osso, ele é conhecido como o osso Shengo. Foi encontrado recentemente no Congo, e notem, conseguimos ver esses riscos. Sabemos que cada um deles representa um. Como ter certeza? Alguém tem que ter contado. Pois são 60 marcas desse lado e mais 60 deste. E na parte de trás eles estão agrupados em números iguais, e não dá para fazer isso sem contar. O osso Shengo pode ter marcado um momento crucial para a humanidade. Os zoólogos nos dizem que outros mamíferos conseguem contar até 3 ou 4, mas não vão além disso. Transformando o 1 em um risco, nossos ancestrais foram capazes de contar até 4, 5, 6, se fossem sujeitos bem espertos. Na verdade, podiam contar o número de uns que quisessem. E foi isso que nos deu vantagem sobre os leões e tigres. Desse ponto em diante, o ato de contar passou a não ter limites, e o 1 se tornou um garoto crescido. Quer desligar essa música? Obrigado. Nessa mesma época, os seres humanos estavam deixando a faixa da pobreza. E esse fato mudaria para sempre a história do 1. Eles pararam de viver em cavernas e começaram a construir seus próprios refúgios, as casas. O próximo grande evento na vida do número 1 aconteceria na antiga civilização dos Sumérios no Oriente Médio, perto do ano 4000 a.C. Aí está. Nessa época, o povo da Suméria decidiu dar a independência ao 1. Parou de riscá-lo em ossos e o libertou, representando-o como uma peça em forma de cone. Essa transformação mudou não apenas a vida do 1, mas o curso da história. A invenção dos cones permitiu aos sumérios fazer algo que ninguém jamais fizera. Fazendo sulcos em paus os ossos, só se podia fazer somas, mas com os cones era possível subtrair. Imagine que tem 6 galinhas e você come 5 delas. Veja o que acontece. Indigestão? Não, você evitou a aritmética. Foi o maior avanço na vida do 1 até então. Mas por que aconteceu aqui? Para descobrir, iremos até onde isso não ocorreu. Conheça os Walfres do interior da Austrália.
Esse povo vinha tocando a vida aqui há 35 mil anos, mais ou menos, até que um antropólogo apareceu e notou que eles não usavam números. Todos se interessam muito por nós, porque na nossa língua nós não usamos números. Temos um termo para o mas é só isso. Até recentemente, os Walfres viviam sem usar números. Mas como é que eles conseguiam? As coisas feitas no seu mundo são diferentes aqui. Tome Jabajara como exemplo. Ele viveu sem nunca usar os números. Olá, Jabajara. Quantas vezes você se casou? Uma. Quantos netos você tem? Muitos. Veja. Jabajara dá o nome de seus netos, mas não diz 4. Não faz parte do seu vocabulário. Muitos. Walfres das velhas gerações não falam em termos de períodos exatos do dia. Referem-se apenas à posição do Sol. Nem falam em distâncias, porque sua terra não é mapeada com números, mas com canções, que contêm todas as informações que eles precisam. Esses cantos tradicionais, profundamente enraizados em sua cultura, são fonte de imenso orgulho nacional. O fato é que na tradicional vida Walfre, eles não precisam de um sistema numérico, tampouco de aritmética. Então, por que do outro lado do mundo, 6 mil anos atrás, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o em um cone e inventar a matemática? O que havia de diferente na vida no Oriente Médio? Por que as pessoas precisavam se meter com a matemática? Talvez porque houvesse muita gente vivendo no mesmo lugar. Diferentemente dos Walfres, os sumérios viviam em cidades, e cidades precisam de organização. Os grãos tinham de ser estocados e distribuídos, e para descobrir quanto cada pessoa devia receber, a aritmética era essencial. Foi por isso que os sumérios transformaram o em peças na forma de cone. Essas peças tornaram possível a aritmética exigida para mensurar riquezas, calcular ganhos e perdas, e o mais importante, coletar impostos. Podemos culpar a vida nas cidades pela invenção da matemática. A aritmética não era a única coisa de que os sumérios precisavam nas cidades. Também precisavam manter registro dos seus cálculos. Espere um pouco. A escrita ainda não havia sido inventada. Os números, ao que parece, foram a primeira escrita do mundo. Aconteceu assim. Números específicos de peças eram colocados em envelopes de argila por segurança. Os envelopes eram então fechados. Mas após fechar o envelope, como você se lembraria de quantas peças ele continha? Tinha um probleminha aí. Mas espera um pouco. Pegava-se outra peça para fazer marcas no envelope. Tantas marcas quanto fossem os cones colocados lá dentro. Então, alguma mente brilhante percebeu que o envelope não era necessário. Na verdade, nem os cones eram. Bastava simplesmente fazer as marcas diretamente em um tablete de argila e pronto. Tinha-se o registro dos números. A noção de escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios já conseguiam manter registros permanentes de seus cálculos que podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números, e elas eram treinadas desde a infância. Tornaram-se uma elite poderosa e muito bem paga que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo. O maior presente dos sumérios para o mundo foi o reverenciado contador. O número 1 foi disciplinado e organizado como jamais fora.
tornou-se uma ferramenta poderosa que podia ser usada, por exemplo, para construir impérios. Exatamente o que aconteceu com o número 1 em sua encarnação seguinte. O número 1 se torna uma medida. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 havia se tornado parte de um complexo sistema de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de caminhar lentamente, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios amavam coisas grandes. Grandes edifícios, grandes estátuas e grandes exércitos. Também criaram números realmente grandes. E o modo como eles os escreviam nos oferece um fascinante reflexo da hierarquia da sociedade egípcia. Primeiro, os números do homem comum, do dia a dia. O número 1 era representado por uma simples linha. O 10 era uma corda. O 100, uma corda em espiral. Todos humildes números para os trabalhadores. Mas então vinham os números para os aristocratas, números para impressionar. O 1000 é uma lotus, símbolos do prazer. O 10.000 em Dede Wister. Então o número dos faraós, com o qual os sumérios nunca chegaram a sonhar. 1 milhão. O tipo de número de que somente o faraó precisaria para contar seus prisioneiros. Era o primeiro 1.000.000 da história. E o símbolo que eles usaram foi o de um prisioneiro implorando perdão. Ou será um contador implorando para não ter de contar mais prisioneiros? De qualquer modo, o número 1 nunca esteve tão ocupado. Mas os egípcios tinham outra missão para o 1. Talvez a mais importante de todas. Eles precisavam que o número 1 ajudasse no canteiro de obras. Os egípcios eram construtores entusiasmados e davam muito valor à beleza. Mas é impossível criar belos edifícios sem medir com precisão. E não dá para medir com precisão sem saber qual é a sua unidade. Ou seja, o que você quer dizer quando se refere ao 1. Para resolver esse problema, os egípcios fariam algo que ninguém fizera antes. Definiriam sua própria versão do número 1. Ela se baseou no comprimento do braço de um homem, do ombro à ponta dos dedos, mais a largura de sua mão. O número 1 passou a ser conhecido como cúbito, a medida para todas as coisas. A incontestável régua. Estes uns oficiais, os cúbitos mestres, de tão importantes, eram guardados com todo o cuidado nos templos. Faziam-se cópias deles que eram então distribuídas para que em todo o império, em qualquer projeto em construção, todos soubessem o que se queria dizer com 1. E com este simples bastão de medir, os egípcios conseguiram completar seus imensos projetos de construção com impressionante precisão. Se o número 1 não tivesse se tornado o cúbito, algumas maravilhas do mundo poderiam ser, um pouco menos maravilhosas. Levando-o da contagem para a medição das coisas, os antigos egípcios não apenas inauguraram um novo mundo de roupas e tapetes sob medida, fizeram do 1 a medida de todas as coisas. O 1 se tornou a régua, mas seu destino era ainda mais especial. O 1 estava prestes a se tornar a essência do universo. O número 1 se torna um deus grego. Tudo começou há 2.500 anos na Grécia Antiga. Bem, na época era moderna, por conta de um sujeito chamado Pitágoras.
Pitágoras? Ele não tinha uma teoria? O quadrado da hipotenusa, um triângulo retângulo é igual à soma. Isso mesmo, é o teorema de Pitágoras. É chato, eu não entendia. Acho que Pitágoras era um cara bem interessante. Para ele, seus pupilos tinham de abrir mão de bens mundanos. Comer apenas vegetais, mas nunca tocar em feijões. Por que não? Para ele, quando você fazia um pum, um pouco da sua alma escapava. Incrível o que se aprende nas escolas hoje em dia. É verdade que Pitágoras tinha lá suas maluquices. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e quando voltou para casa formou sua escola vegetariana de matemática. Lá dedicou-se a explorar as maravilhas e mistérios contidos nos números. Pitágoras foi o primeiro a pensar em números pares e ímpares. Ele deu sexo. Um era macho, dois fêmeas, assim por diante. Ele também gostava muito de números inteiros, coleções de uns. Percebeu que certos números inteiros assumiam formatos agradáveis. O 3 formava um triângulo, o 4 um quadrado, 1 mais 2 mais 3 mais 4 criavam o 10, que formava um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o 1 acabaria ajudando a explicar uma das principais dúvidas filosóficas da época. Os filósofos gregos sempre tentaram descobrir a matéria de que tudo é feito. Um filósofo disse que tudo era feito de fogo, outro de ar, de água. Pitágoras dizia que tudo era feito de números, inclusive a música. Para descobrir o que Pitágoras estava dizendo, eu vim até aqui este centro em Oxford. Muito obrigado. Tudo que eu preciso agora é de um matemático. Eu sou matemático? Que sorte. Mas se quer saber de música matemática de Pitágoras, precisaremos de potes de tamanhos variados. Oh, Deus. Ele queria entender por que certas combinações de notas soavam tão harmoniosas. Se tocamos em um pote, temos uma nota Lá. Mas se eu combinar com a nota deste pote... É uma combinação ruim, vamos ouvi-las juntas? Não funcionou, não é bem. Mas se eu tocar neste pote... É uma linda combinação, vamos ouvi-las juntas? Mas por que assim? A resposta é matemática. A relação entre os pesos destes potes é uma perfeita relação de 1 para 2. E é essa combinação de números inteiros que dá esse som tão agradável. Já quanto ao primeiro pote, a relação é de 1 para 164, não é de números inteiros, o que provoca o som ruim. Então Pitágoras dizia que a harmonia é a combinação de números inteiros, as coleções de uns. Ele notou que os inteiros eram a razão para sons tão bonitos. Ficou empolgado e afirmou que a matemática era a base que explicaria a harmonia musical, o cosmos. E por isso cunhou a frase, a música das esferas. Vamos lá? Sim, claro. Se a beleza da música confiava nos números inteiros, Pitágoras concluiu, o mesmo deveria acontecer com tudo. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. O número 1 nunca foi tão admirado. Mas no fim, todo o sistema de crenças de Pitágoras estava condenado e, ironicamente, o triângulo que lhe deu fama acabou provocando seu erro. Se o número 1 estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. O problema é que ele não está. Pitágoras seguiu tentando fazer os 3 lados contarem com um número exato de unidades, mas não podia ser feito.
Quando um discípulo seu tentou indicar isso, os outros o afogaram. Todo o sistema de crenças de Pitágoras de que o mundo era feito de unidades era uma mentira. Pobre Pitágoras, derrotado por sua forma geométrica favorita. O porém, estava prestes a embarcar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Como todos antes dele, Pitágoras não concebia os números, a menos que representasse coisas reais. Ou não era um se não representasse uma cadeira, ou um passo, um apresentador de TV. Mas os matemáticos que vieram depois de Pitágoras se libertaram dessas restrições. Sim, Arquimedes, famoso como o primeiro doidão do mundo, mas de fato o maior matemático da antiguidade. Arquimedes adorava os jogos com números. E levou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje. Por exemplo, ele era obcecado com o que aconteceria se você pegasse uma esfera e a transformasse em um cilindro. Qual seria a diferença diária? Pessoalmente, eu não ligo. Mas para Arquimedes foi um grande orgulho quando ele enfim conseguiu chegar à fórmula, e apesar de parecer uma bravata matemática, a fórmula acabou sendo extremamente útil, porque graças a Arquimedes, cartógrafos pegaram o mundo e o transformaram em um mapa achatado. O número 1 já não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era dourada para a matemática teórica. Uma nova força, porém, estava conquistando o mundo. E o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com uma obsessão bem diferente. Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi: imploro que não perturbem este momento. Talvez não tenha sido uma atitude sábia. Foi o fim da teoria matemática no mundo clássico. Os romanos não se interessavam por abstrações como calcular o peso de todas as cabras que já viveram. Estavam interessados em poder. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Precisou deixar para trás o mundo da matemática abstrata e passar a lidar com preocupações mais práticas. O número 1 vai para o exército. Ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. Havia 10 homens por seção. E 10 seções com 10 homens eram chamadas de uma centúria. 2 cinturas eram chamadas de manipulas, literalmente uma mão cheia, o que de fato os 200 soldados romanos deveriam representar. Até as punições eram pensadas em termos numéricos. Se a legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela seria dizimada, no sentido da palavra decimare em latim. Fosse qual fosse a culpa individual, um soldado em cada 10 era sacrificado.
O grande objetivo do mundo romano era manter as coisas em movimento. A matemática teórica não era para eles. Não fique surpreso. Os algarismos romanos não facilitam as coisas, certo? Veja, são só uma variação de velhos riscos em ossos. Só vieram alguns símbolos novos para números mais altos. V para o 5, X para o 10, C para o 100, até chegar ao 1.000.000. Mas esse é ainda um simples sistema de contagem. Serve para inscrição em lápis, mas repele as complicações da matemática teórica. Tente escrever 1 bilhão desse jeito. Nos numerais modernos leva cerca de 8 segundos. Nos romanos levaria algo em torno de 16 minutos. Não é surpresa então que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Os numerais em si eram apenas usados para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, diferentemente dos gregos, nenhum matemático romano seja celebrado nos dias de hoje. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o Império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé. Mas apesar de o sistema romano parecer indestrutível, ele não era. Seu nêmesis veio do Oriente, para ser mais preciso, da Índia, no ano 500 depois de Cristo. Ou mais ou menos isso. O número 1 tinha um primo indiano que costumava viver em uma atmosfera mais purificada. Ou iluminado. Os indianos pareciam se preocupar menos com a organização militar e mais em renunciar ao mundano e alcançar a iluminação. Mas o Nirvana não estava logo ali dobrando a esquina. Para alcançá-lo, era necessária uma jornada muito, muito longa que levava muito, muito tempo. E a fim de compreender essa ideia, os indianos criaram números estupendamente grandes. Tome um rádio, por exemplo. Rádio é a distância coberta por Deus em 6 meses. Se ele viajasse 1 milhão de quilômetros a cada piscar de olhos. E que tal um palha? Palha é a quantidade de tempo que eu levaria para construir um cubo de lã de 10 km de altura, se eu pusesse um fio a cada século. Veja o que já consegui. Números desse tipo podiam fazer o 1 se sentir pequeno, se ele não tivesse contado com a ajuda de seus amigos. Diferentemente dos romanos, os indianos criaram um sistema capaz de lidar com números enormes. Criaram um símbolo diferente para cada número, do 1 ao 9. 1, 2, 3... Ou, para ser mais direto, temos os números árabes. Aqui não são arábicos, são indianos. Nós os usamos pelo menos desde 500 anos antes de Cristo. É verdade. Os algarismos que usamos hoje são chamados de arábicos, mas na verdade surgiram na Índia desde o ano 500 a.C. Mas então, há cerca de 500 anos, ou um pouco mais se você está vendo a reprise do programa, alguém teve uma estupenda, incrível, extraordinária ideia. A maior revolução nos números desde que os sumérios inventaram a matemática. Uma criação que mudaria o mundo. Eles inventaram um número totalmente novo. E ele está aqui. Dentro deste pequeno templo de 1100 anos, em Gwalior, norte da Índia, podemos encontrar esse novo número.
que após uma viagem de 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, está trancado. Então, nós esperamos. E enquanto esperávamos, eu me perguntei, como é que este novo número não foi inventado antes? É um número muito simples, que leva só um instante para dizer e ainda menos para escrever. Lá está ele. Mas quando foi inventado, transformou a vida do número 1 de uma forma que acabaria por modificar o mundo todo. Aqui está. O primeiro exemplo inconteste da maior invenção da Índia. Um novo número. O cálice sagrado dos números. O 0. Pela primeira vez na história do homem, alguém fez do nada um número. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E a fim de garantir que haveria flores suficientes, o jardim deveria ter a medida de 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Enquanto os romanos usavam os números para registrar conquistas e contar mortos, este povo os usava para garantir a produção de flores. Mas por que o barulho? Qual a graça de inventar um símbolo para o nada? Se me perguntarem quanto tenho nas mãos, posso dizer, não tenho nada. Não preciso de 0 para fazer isso. Bom, o 0 por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o 0 e o 1, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. O 1 encontrou no 0 seu par perfeito. E era uma parceria que iria mudar o mundo. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Os indianos descobriram que a Terra gira sobre si e que se move em torno do Sol. Algo que, na Europa, Copérnico só descobriria 1000 anos mais tarde. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro do globo e erraram em menos de 1% da medida correta. Tudo isso foi possível por conta do 1, do 0 e do resto da trupe de números artistas. Eles eram uma sensação, e sua fama logo começou a se espalhar pelo planeta. Um conflito com os algarismos romanos estava fadado a acontecer cedo ou tarde, mas por algum tempo o número 1, o 0 e seus amigos vagaram pelos desertos da Arábia para chegar a uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde hoje fica o Iraque. Bagdá, ano 762. Mate sua velocidade, não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era controlada pelo grande califa Al-Mansur. O califa queria que seu povo vivesse segundo o Alcorão, então mandou que tribunais e juízes aplicassem as leis do profeta. A lei do profeta é repleta de instruções que exigem cálculos matemáticos para que sejam realizados com precisão. Por exemplo, diferentemente do cristianismo, o Corão insiste que as mulheres participem das heranças. O Corão diz que há uma parte para os homens, uma para as mulheres, e cada um depende do número de parentes e sua relação com o morto.
Resolver isso exigia frações e divisões. Mas este era um povo que contava nos dedos. Não é que eles não gostassem de aritmética, mas seu sistema numérico os impedia de evoluir. Um dia, no entanto, chegou à corte um embaixador da Índia. Ele tinha de dar ao grande califa algum tipo de presente, mas o califa era um homem de riquezas infinitas e era difícil saber o que lhe oferecer. Uma camiseta com a inscrição "Eu amo a Índia" não serviria, é claro. Mas o embaixador pensou muito no caso e decidiu dar ao califa o melhor presente que pôde imaginar: a beleza dos números. Na verdade, não sabemos exatamente como os algarismos indianos passaram a ser adotados no mundo islâmico, mas a história do embaixador é a minha favorita. O que sabemos é que os estudiosos muçulmanos ficaram loucos com o zero e o resto da trupe. E o mais famoso desses estudiosos foi um homem chamado Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Isso mesmo. Al-Khwarizmi e seus colegas ensinaram aos numerais artistas uma série de truques novinhos em folha. Equações de quarto grau, álgebra, logaritmos, raiz cúbica, contas reversas. Tá bom, eu inventei essa última, tá? Mas essas novas façanhas numéricas permitiram que cientistas, matemáticos e astrônomos alçassem novos voos no Oriente Médio. E a trupe indiana tornou-se um grande sucesso em todo o mundo islâmico. Mas do outro lado do Mediterrâneo, o mundo cristão ainda estava preso ao velho e estático exército dos algarismos romanos, que, como eram romanos, não abririam caminho para os novos invasores tão facilmente. Um confronto entre os dois sistemas era inevitável, e quando acontecesse, poderia mudar o destino do mundo ocidental. O número 1 toma a Europa. Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século XII, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez àquele incrível espetáculo dos números. Quando eu fui apresentado à arte dos 9 símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que, quando cresceu, decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... o Livro dos Cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Fibonacci não era apenas um teórico. Parte de seu livro era voltada para comerciantes, mostrando como os numerais podiam ser úteis para, por exemplo, calcular seus lucros. Você pode achar que isso não faria muita diferença, mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era leitura obrigatória.
Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase 1000 anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. Por exemplo, muitas cidades italianas medievais tinham moeda própria. Sempre que eu estivesse em uma nova cidade, ou em um novo cenário, configurantes e tudo, teria de ir ao banco de trocar dinheiro. O banco era uma tábua de contar, basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Se os magistrados descobrissem que ele estava trapaceando, viriam quebrar seu banco. A banca seria então rupta, o termo para quebrada. Ele seria declarado bancarrota, de onde vem a palavra bancarrota. Com isso, quanto você pode me dar para usar em outros lugares? Ele está contando agora, usando números que eu conheço, romanos. E está usando um ábaco, pelo menos vejo como é. Recebo isso então? Tudo bem, obrigado. Foi bom negociar com você. Mas se eu estivesse ido a um dos mais espertos, que usa recém-chegados numerais indianos, olá, quanto me daria por isto? Esse é o problema. Como ser medieval, não tenho ideia do que ele escreve. Não surpreende que as pessoas suspeitassem. Se o meu banco me escrevesse em chinês, eu suspeitaria. Obrigado. Não sei como você chegou a isto, mas obrigado mesmo assim. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do 1, o 0. Um escritor chamou o 0 de um símbolo que cria confusão e dificuldades. O 0 era chamado de cifra e era visto com tamanha suspeita que a palavra passou a significar código secreto, uma cifra. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a Igreja Católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a Igreja passou a ser amiga dos negócios, e a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. À minha direita, um matemático de primeira. À minha esquerda, um abacista de primeira. Supondo que eu empreste a alguém 10 libras, a meio por cento de juros por mês, quanto eles vão me dever no final do ano? Prontos? Preparados? Comece. Kimi é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e 3 filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Kimi já tem uma resposta. Qual é a sua resposta? 10,60. Calculados os juros compostos após o ano, teremos 10,60. A bacista chegou à resposta antes. Não quero estragar a festa, mas a resposta está errada. Eu cheguei a
10 616 777 666 4035, para ser exato. Captei a sutileza dos juros compostos, um pouquinho mês a mês, mas sempre se somando, então cheguei a esse número um pouco maior. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do ábaco neste desenho pareça tão pobre. Enquanto o capitalismo ganhava respeito, calcular juros e juros compostos tornou-se crucial para qualquer negociante que se pesasse. E para isso, mesmo com um ábaco, o velho sistema romano não era páreo para o indiano. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos. Enquanto isso, a trupe toda dos numerais indianos tomou o mundo ocidental de assalto. Com eles, os navegantes europeus tinham mais facilidade para calcular latitudes e ousaram cruzar os grandes oceanos. Foi assim que acharam a América. E os novos números se tornaram o vocabulário dos bancos modernos. Mas ainda existia muito espaço para aquele velho problema, o erro humano. Colombo pensou ter chegado ao Japão, quando na verdade chegara às Índias Ocidentais, a meio mundo de distância. Ele cometeu um erro. Acontece com os humanos. Mas o homem estava decidido a mudar isso. Tudo ocorreu por volta do ano de 1600... dá no mesmo. Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E decidiu livrar a humanidade de uma vez por todas da maldição do erro humano. Ao tentar fazer isso, Leibniz inventou algo que ainda nos afeta todos os dias. Além disso, foi uma invenção que daria ao velho a chance de governar o mundo. Leibniz estava convencido de que podia exterminar o erro inventando uma máquina de cálculo mecânica. E, na verdade, construiu uma usando todos os numerais, do 0 ao 9. Mas então, teve uma ideia melhor, inspirada por sua filosofia. É verdade que se os grandes vazios e a imperfeição plena pertencem ao 0, Da mesma forma, o Espírito de Deus e sua luz pertencem ao Todo-Poderoso, número 1. Em outras palavras, parafraseando Leibniz grosseiramente, o universo é como um queijo suíço, algo de que alguns de nós já suspeitávamos havia anos. Os buracos são tão importantes quanto o queijo. Então, para construir o mundo, precisamos de algo, ou um. E também de muito do nada, que é onde entra o 0. Leibniz estava convencido de que o 1 e o 0 eram os únicos números de que as pessoas realmente precisavam. Com esses dois números, segundo ele, era possível alcançar qualquer sonho matemático e, além disso, eliminar a possibilidade de erro humano. Então, ele se livrou dos outros números e elaborou um sistema que utiliza apenas uns e zeros. É o chamado sistema binário. Mas como ele conseguiu expressar todos os números apenas com o 1 e o 0? Acho que é a hora de falar com alguém que sabe do que está falando. Preciso entender o sistema binário. Ok, vou lhe dar o número em binário.
Este é o número 9 em binário. Só usando os 1 e 0 para qualquer número? Só zeros e uns. Isto é o 9 em binário. Parece nenhum para mim. Porque está obcecado pelos seus 10 dedos e quer contar em 10. Não é isso. Esta coluna indica quantos uns, segunda quantos 10, depois quantos 100 e quantos 1000. Mas em binário as coisas funcionam diferente. O que as colunas indicam é quantos uns, quantos 2, 4 e 8 existem. Tem ovos aqui, só podemos fazer números com 1 e 0. Então, ou colocamos o ovo dentro ou não colocamos. Ovo dentro é 1? O ovo é 1. Então veja como é o 9 em binário. Um lote de 8 com o ovo na quarta coluna. É 1. Sim, um lote de 8. O 9 é o 8 mais 1. Então preciso de um ovo na coluna do 1. Então em binário, o número 9 é um lote de 8, nada de 4 e 2. E um lote de 1. Incrível. Mas e os outros números? Bom, após apenas 3 horas de aprendizado, eu percebi que era possível, afinal de contas, chegar a qualquer número usando apenas uns e não uns. Além do mais, eu me convenci de que não é preciso fazer tudo isso com ovos. É um sistema mecânico. Muito mecânico. Por isso é perfeito para uma máquina que não liga muito para o tamanho de um número. Eles podem ser muito grandes, nós já não somos bons nisso. O que interessa é uma forma eficaz de somar números. Por isso as máquinas adoram o binário. E Leibniz projetou exatamente essa máquina de binário. Mas ela usava bolas de metais que caíam em buracos em vez de ovos em xícaras. De agora em diante, erros seriam uma coisa do passado, e a era digital parecia estar pronta para assolar o planeta. Infelizmente, ele nunca construiu a máquina. O 1 e o 0 teriam de esperar mais 265 anos para voltar a ser o foco das atenções. Sul da Inglaterra, 1944. Conheço o Colossus, o primeiro computador binário do mundo. Era a realização dos sonhos de Leibniz. Mas em vez de jogar bolas de metal em buracos, Colossus é eletrônico. Aqui, o 1 e o 0, o algo e o nada, finalmente chegaram ao seu elemento natural, como correntes elétricas, ligadas e desligadas. O Colossus foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e instalado no Centro de Decodificação Britânico em Bletchley Park. Tem 1.200 válvulas, quilômetros de fios e centenas de componentes mecânicos. Mas exatamente como todos os computadores de hoje, o coração desta máquina são uns e zeros. Em seu formato binário eletrônico, o 0 e o 1 realizavam milhões de cálculos rapidíssimos, o suficiente para decifrar os códigos inimigos antes que os alemães tivessem apontado seus lápis. Graças ao Colossus, os aliados sabiam que diziam a mensagem alemã antes mesmo de Hitler. E talvez essa extraordinária engenhoca tenha ajudado a encurtar a guerra em 2 anos. A tecnologia que surgiu em Bletchley mudou o nosso mundo para sempre. Você se lembra de todas aquelas razões para usar e entender os números? Fazer cálculos astronômicos, lidar com medidas, fazer a divisão de propriedades? Computadores podem fazer isso. Descobrir percentagens, taxas de câmbio, juros compostos. Todos os cálculos que preocuparam e às vezes deixaram perplexas as grandes mentes da antiguidade. Basta deixá-los para os computadores, podermos ser apenas felizes e ignorantes, às vezes sem saber se a resposta está certa ou não. E isso é uma coisa boa, não? Terry? Onde está ele, Terry? Não está abandonando, não é, Terry?
Na era do computador, o mundo inteiro funciona entre uns e não uns. Dos extratos bancários e registros médicos, a mercearia onde compro comida para gatos. E o resto dos números pode ser condenado à poeira da história. 1 e 0 são tudo do que precisamos. A velha dupla de artistas deu a volta por cima. Tomara que consigamos controlar esses pestinhas. Ou 0. Acho que me saí bem, não? Você foi maravilhoso. Eu preferia ter trabalhado com Machiavelli. Então eu vou enviar no WhatsApp uma folha para você imprimir e você escrever lá. Não é exageradamente um texto muito grande, mas você tem que colocar o principal. Eu quero que você me diga qual a importância do número ou dos números para o surgimento da sociedade humana. Tá certo? Tem alguma relação a matemática com o surgimento da sociedade humana? É isso que eu quero que você perceba, que está dentro do filme, correto? Então, boa avaliação. Bom, então a folha é essa. Ó. Escola Estadual André Antônio Marques, disciplinas de matemática, primeiro bimestre do ano letivo de 2021, docente, que é o professor, sou eu, Marcelo Moraes. Discente é você, o aluno. Escreva seu nome, turma, coloca a sua turma. Elabore um texto curto respondendo a pergunta temática. Qual a importância do surgimento? Qual a importância do surgimento qual a importância do surgimento do número ou dos números para a evolução da sociedade humana? Para a tua reflexão, os números governam o mundo. Quem disse isso? Pitágoras. E aqui nós temos, então, uma imagem que retrata sobre isso. Tudo é número, certo? Boa reflexão, alunos.